Bom, os prodígios que Deus realizou na vida de Nossa Senhora, eles são todos luz para nós, porque eles ensinam muitas coisas a respeito de Deus, em primeiro lugar, nos ensinam muitas coisas a respeito do homem, de nós, e também a respeito do universo. Comecemos com Deus, e haveria tanto a dizer, mas como um simples ponto. Iniciando o ano, é bom que nós nos deixemos assombrar, maravilhar pelo rebaixamento de Deus, e que não escutemos isso como só mais uma informação. Isto é, que Deus tenha visto humilhar-se desse mundo, tenha visto ter uma mãe, nascer de uma mulher nesta terra. Isso é muito grandioso. O amor à verdade, a filosofia, se diz como aquela maravilha, mas a fé também, ela sempre no seu início traz consigo esse maravilhamento diante de um fato que, grandioso demais, não cabe na nossa mente. Pode ser por nós contemplado, considerado, mas nos escapa. Então, como primeira coisa, neste dia, consideremos isso, nos deixemos assombrar por este fato. Que Deus seja desse modo, isto é, que Deus seja tal, que tenha visto rebaixar-se, fazer-se homem e ter uma mãe humana. E passando a algo sobre o homem, e também sobre todo o universo, neste ano, considerando as leituras, me veio à mente essa palavra que diz São Paulo na carta de Timóteo, a primeira carta de Timóteo. São Paulo diz que a mulher se salvará pela maternidade. Consideremos esse fato também prodigioso, que Deus ele quis associar de um modo muito especial a obra mais perfeita, mais elevada de toda a criação, a redenção da humanidade, a maternidade. A segunda leitura hoje fala de um modo muito especial disso, a carta de São Paulo aos Gálatas. E bom, havia algo de muito profundo para considerarmos. Me veio à mente essa palavra de São Paulo a Timóteo, a mulher se salvará pela maternidade, e que na sua raiz ela pode ser aplicada também, nós podemos, vou explicar, dizendo que o homem se salvará por sua paternidade, e um pouco além do que o texto de São Paulo diz, no contexto daquela carta. Mas vamos lá, o que é próprio da matéria? A matéria, esse mundo que é material, próprio do mundo material, próprio da matéria, é gerar outro. A matéria existe para gerar outro, corrompendo-se. É assim no nosso mundo. No nosso mundo, as coisas, elas inevitavelmente se corrompem, e se corrompem gerando outras. Tudo é assim. Tudo está em constante corrupção ou geração. E o que se está corrompendo está dando lugar a alguma outra coisa. E o fato é que nós somos matéria. Nós somos corpo. E nós também estamos sujeitos a essa lei. Só que nós, a diferença de todo o restante desse universo visível, somos principalmente espírito. Temos uma alma. E próprio do espírito são duas coisas. Três podem ser ditas coisas. Uma é permanecer. O que é espiritual permanece. É das coisas materiais, corromper-se, passar. E a outra característica do espiritual é próprio do espiritual conhecer e amar a verdade. Conhecer e amar a verdade. E bom, conosco se dá nessa combinação misteriosa de matéria e espírito, esse fato que, enquanto matéria, nós passaremos, e nós não podemos reter nada do que é material em nós.
nosso conosco, nosso corpo passa, nossa saúde passa, tudo passa. Mas por outro lado, porque temos Espírito, nós podemos usar essas coisas que passam de modo que se produza em nós o que não passa. Isto é, podemos usar as coisas que passam a nossa mesma vida de modo que cresçamos no amor e no conhecimento da verdade. O amor é algo do Espírito e não passa. Isso sim nós levaremos nesta vida. E aí sim nós entendemos essas misteriosas palavras de São Paulo e isso que o evento celebrado hoje na maternidade de Maria, algo que isso que para nos dizer, a mulher se salvará pela maternidade, o homem, aqui nesse contexto aquecido, se salvará pela paternidade. Por quê? Nós, enquanto neste mundo, enquanto presentes aqui, dotados de corpo, existimos para isso, para gerar vida, para nos entregar uns aos outros. Isso, a maternidade e a paternidade nos consome de fato. Mas onde está o sentido disso? Está em que trata-se de um consumir-se que pode gerar amor, que pode gerar no coração da mãe, no coração do pai, algo que não passa e algo que verdadeiramente alegra o coração. Então, sim, verdadeiramente, a mulher se salva com sua maternidade, o homem se salva com sua paternidade. Mulheres, vocês foram feitas para ser mães, e os homens, vocês foram feitos para serem pais. Mas aqui novamente a solenidade de hoje nos ensina uma coisa mais sobre isso, porque a Virgem Maria, ela nos ensina não só o valor da maternidade, mas ela também nos ensina o devido lugar, porque ela nos ensina a submeter os nossos desejos de maternidade, os nossos desejos de paternidade à vontade de Deus. Porque é verdade, bem dizer, mulheres, vocês foram feitas para serem mães, homens, vocês foram feitos para serem pais. Mas nós não fomos feitos para isso em primeiro lugar. Nós fomos feitos para conhecer e amar a Deus. E é aí que deve se inserir esse desejo de servir, de se entregar, gerando vida. E foi o que Nossa Senhora fez. É prodigioso que se dá com a Virgem Maria, porque ela escolheu ser virgem a vida inteira. Ela escolheu não ter filhos biológicos. E se teve teve porque Deus quis. E se apresentou a ela, conduzindo-a a isso. E então, veja, de certo modo temos tudo aqui, porque sim, existem muitos modos de ser mãe e de ser pai. Nem todos estão chamados a gerar biologicamente filhos, mas todos estão chamados sim a consumirem suas energias, a consumirem seus corpos, a consumirem seu tempo por outros, por amor a Deus, de modo que esse exercício sirva para capturar o nosso egoísmo, para aumentar em nós a humildade e para o bem da criação. O que mais falta nesse mundo, isso, em primeiro lugar, é a fé, mas muito viva a fé, porque boas mães e bons pais que se entreguem verdadeiramente para os seus filhos. Bom, fiquemos, haveria tantas coisas a serem ditas com esse ensinamento dessa grande solenidade, mas por fim, antes de terminar, em Deus tudo é pessoal, Deus é amor, o amor é pessoal, o amor ninguém ama em universal, amo o mundo, como dizem os revolucionários, eu amo o mundo, uma certa ideia, não ama nada. Em Deus tudo é pessoal. Então, se Deus nos deu a Virgem Maria, certamente Ele não nos deu a Virgem Maria somente para que ela nos ensinasse alguns conteúdos. Ela nos deu
Ele nos deu a Virgem Maria para que nós a amássemos. Então, nos alegremos neste dia por aquela que é a mais bela da nossa raça dos filhos de Deus. Nos alegremos neste dia porque nós somos filhos da graça, dessa que é a mais bela da nossa raça. E quão bela ela é. E invoquemos a Santíssima Sempre Virgem Maria, Mãe de Deus, para que nos ajude neste ano a crescermos no amor de Deus e a sermos melhores filhos seus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A graça de Deus seja louvado.